Olá pessoal, vamos retornar e iniciar uma nova análise sobre o princípio da legalidade. Eu já havia dito anteriormente nesse bate-papo que o princípio da legalidade está estampado na Constituição, no artigo 150, oportunidade que a Constituição diz que nenhum tributo será criado ou majorado senão em decorrência de lei. E já vimos que esta lei, em regra, deve ser a ordinária e excepcionalmente a complementar em relação a alguns tributos federais. Mas agora nós continuamos ainda caminhando pelo princípio da legalidade, ele é importante, ele é longo, mas traz uma limitação ao poder de tributar do Estado. Vamos analisar o que o nosso slide traz sobre ele. O STF tem entendido que o Poder Executivo detém competência para expedir ato infralegal, fixando o prazo de pagamento do tributo, ao fundamento de que a fixação de prazo não é matéria reservada à lei. Olha só que questão interessante, meus caros. Nós vamos estudar ainda que, via de regra, os tributos devem ser instituídos e majorados por lei. Mas nós vamos perceber que, excepcionalmente, alguns poderão sofrer alterações por atos do Poder Executivo e, geralmente, esses tributos que conversaremos são considerados como extrafiscais, ou seja, eles não visam meramente arrecadar, mas eles visam também regular a economia. Esses tributos excepcionais que nós veremos em momento oportuno. Só que o que é interessante de toda a conversa que temos nesse momento é que o Supremo Tribunal Federal vem e nos diz o seguinte: olha, em regra se aplica o princípio da legalidade com a incidência de leis que acabam regendo ou que tragam o regimento ou a regulação tributária. No entanto, abre-se uma exceção para que o Poder Executivo, através de ato infralegal, ele fixe qual é o prazo para recolhimento do tributo. Qual é o argumento que o STF se vale? Que quando se fixa prazo para recolhimento, não está se instituindo um tributo, mas tão somente se fixando o prazo para recolher, que não detém, portanto, ou não demanda a necessidade de uma lei específica para tal. Então vejam, quando falamos em instituição e majoração de tributo, a lei efetivamente se faz imprescindível, seja no aspecto ordinário ou complementar. Mas o seu prazo para recolhimento, na realidade, como diz o próprio STF, pode ser feito por ato infralegal emanado do Poder Executivo. Quando falamos em ato infralegal emanado do Poder Executivo, um dos mais conhecidos é o decreto. É claro, vocês poderiam argumentar, Diego, mas também temos medida provisória. Concordo, a medida provisória também é um ato do Poder Executivo, mas é um ato do Poder Executivo dotado de regras próprias, peculiares e até complexas. Por quê? Porque a medida provisória, eu costumo dizer que ela nasce com prazo de morte. Se ela não for convertida em lei em um determinado prazo, ela tem os seus efeitos cessados. Aí vem a grande questão. Por que eu me valeria de uma medida provisória dotada de várias especificidades e necessidade de conversão sob pena de perda de efeitos, se eu poderia me valer de um decreto? Diga-se de passagem, o decreto bastante tranquilo do ponto de vista de sua confecção, edição ou elaboração, haja vista que não demanda a necessidade de submissão, aprovação em casas legislativas. Ora, então vejam que nós vamos linkar essa análise do STF, que permite que tenhamos o prazo de recolhimento trazido por atos infralegais emanados do Poder Executivo e, sem dúvida alguma, do ponto de vista operacional com relação à sua edição,
O decreto, ele é aquele que mais chama a atenção, porque o Poder Executivo, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, poderá se valer desse decreto, né, ou desse ato infralegal, para efetivamente estipular o prazo para pagamento. Então, por enquanto, continuamos com qual peculiaridade? Regra: somente instituiremos e iremos majorar, aumentar um tributo se nos depararmos, portanto, com uma lei que assim o defina. De modo excepcional, por enquanto, vem o STF nos trazendo que ato emanado do Executivo poderá, então, prever ou efetivamente dispor sobre prazo para pagamento. Mas vamos continuar, temos mais informações importantes nos slides. Agora eu faço um link entre legalidade e obrigações acessórias. Eu havia dito já no nosso bate-papo tributário que obrigação tributária pode ser uma obrigação principal e pode ser também uma obrigação acessória. Oportunidade que o CTN ele vai nos trazendo que a obrigação acessória tem por objetivo ou por objeto prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou fiscalização de tributos. Meus caros, conforme já analisamos anteriormente, eu mencionei que o CTN segrega obrigações tributárias principais de acessórias. Obrigação tributária principal consistente, em regra, em uma obrigação de dar, onde eu substituo essa obrigação de dar por uma obrigação de pagar um determinado tributo. Mas, de outro lado, o mesmo CTN nos reserva uma obrigação acessória. Obrigação acessória caracterizada por uma prestação positiva ou negativa, ou seja, um fazer ou um não fazer no interesse da administração pública, sobretudo em relação à arrecadação e fiscalização. Meus caros, aqui eu importo para a nossa conversa novamente as chamadas obrigações acessórias caracterizadas pelas declarações que encaminhamos periodicamente ao fisco. A mais conhecida que já mencionei nessa nossa conversa é a declaração de imposto de renda. Mas, se eventualmente vocês que me assistem já atuaram na esfera tributária, seja em empresas, em escritórios, ou até mesmo escritórios de contabilidade ou de advocacia, já devem ter ouvido falar sobre diversas obrigações acessórias que eu exemplifico aqui, como por exemplo, nós temos obrigações conhecidas como DIF, RAIS, CAGED, GFIP, temos os SPEDs que hoje mesmo já acabei mencionando. Nós nos deparamos com uma peculiaridade típica de obrigações acessórias que tem por um objetivo transmitir informações ao fisco. Ora, então nos deparamos com obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória, consistente no encaminhamento de informações ao fisco. Mas vamos caminhando e vendo o que os nossos slides nos trazem. Agora nós vamos começar a linkar a análise da obrigação acessória com o princípio da legalidade. E o nosso slide diz que as obrigações acessórias não possuem cunho patrimonial. Logo, as obrigações acessórias podem ser criadas por ato infralegal, portarias, instruções normativas, dentre outros. Bom, esse slide ele é relevantíssimo. Por quê? Porque ele vem trazendo uma análise do princípio da legalidade em relação às obrigações acessórias. E aí, o slide ele começa dizendo assim para nós, que obrigações acessórias, lembre-se das declarações que eu mencionei, elas não detêm cunho patrimonial. E de fato não detêm.
Porque a obrigação principal tributária, que é a obrigação de pagar, esta tem reflexo patrimonial. Já as obrigações acessórias, elas têm o contexto de me trazer uma carga obrigacional de fazer ou não fazer algo, de encaminhar uma declaração, de emitir uma nota fiscal. Ou seja, eu não tenho cunho patrimonial envolvido. Logo, se eu não irei retirar parcela do patrimônio do particular diante de uma obrigação acessória, haveria necessidade de termos uma lei efetivamente tratando das mesmas? Ou haveria a possibilidade de nos depararmos, como o próprio slide assim diz? Vamos analisar de novo. O slide diz o seguinte: logo, as obrigações acessórias podem ser criadas por ato infralegal, como portarias e instruções normativas. Vejam, as obrigações acessórias, por serem desprovidas de cunho patrimonial, têm uma conotação de que sua criação pode ser trazida através de atos infralegais. E aí vem uma questão bastante importante para nós conversarmos. Talvez vocês que me assistam nesse momento não tenham uma relação muito estreita no dia a dia com o direito tributário ou até mesmo com a aplicabilidade prática do direito tributário. Mas para que tenham uma concepção plena do que vou mencionar agora, eu convidaria qualquer um de vocês a acessarem o site da Receita Federal na parte relativa às legislações, para que todos vejam. Lá nós encontraremos legislações das mais amplas, leis, decretos, portarias, instruções normativas, soluções de consulta, ou seja, na seara tributária, quando nós falamos em legislação, a legislação ela é ampla. Eu não vou trazer somente aqui uma análise pautada em lei ordinária e lei complementar, mas quando falamos em tributário, na sua aplicabilidade plena e efetiva no dia a dia, esta aplicabilidade depende muitas vezes sim de atos infralegais, como as portarias e as instruções normativas. Ou seja, para fecharmos o entendimento em relação a esse slide, a regra ainda continua sendo a aplicabilidade de um princípio da legalidade, onde para criarmos e instituirmos um imposto, um tributo, é necessário a utilização de uma via legislativa, seja ordinária, seja complementar. Mas percebam que por não termos afetado o cunho patrimonial, não há necessidade, ante as obrigações acessórias, que tenhamos a sua criação através de atos legais, bastando somente a utilização de atos infralegais, como de modo exemplificativo temos as portarias e também as instruções normativas. Desta maneira, percebam que nós vamos excepcionalizando em alguns momentos a aplicabilidade deste princípio da legalidade, trazendo uma certa flexibilização em alguns momentos. Bom, mas vamos continuando, que temos outros slides importantes na nossa conversa. Ainda, o slide novo nos traz aspectos ligados em relação à legalidade e às obrigações acessórias. E as obrigações acessórias, conforme esse slide, são meros deveres instrumentais, com o objetivo de aferição das obrigações principais. O STJ vem entendendo que as obrigações acessórias podem ser criadas por ato infralegal. Eu particularmente gosto muito dessa afirmação que é feita no primeiro tópico desse slide com relação às obrigações acessórias. O primeiro tópico ele chama as obrigações acessórias como deveres instrumentais, que são utilizados com o objetivo de levar às obrigações principais,
Meus caros, é exatamente isso que reflete uma obrigação principal. O que é uma declaração de imposto de renda? A declaração de imposto de renda é um mero dever instrumental, onde através desta declaração o fisco chegará a qual é o valor que deverá ser pago de imposto de renda, ou, quem sabe, dependendo da peculiaridade do contribuinte, ter até restituído o seu valor. Mas vejam, nós nos deparamos com um mero dever instrumental de encaminhar informações ao fisco e não com a obrigação tributária principal em si, mas ele é um instrumento que levará a efetivamente termos o cumprimento desta obrigação principal. E por fim, nesse slide, eu trago o entendimento dos nossos tribunais superiores, mais precisamente do STJ. E efetivamente trazendo uma confirmação daquilo que mencionei anteriormente, nos deparamos com o STJ também fixando o entendimento que, em decorrência das obrigações acessórias serem meramente deveres instrumentais que não afetam o patrimônio do contribuinte, se permite, portanto, que elas sejam criadas por ato infralegal. Esse é o entendimento que vem sendo trazido pelo Superior Tribunal de Justiça. Bom, mas vamos caminhando, o próximo slide, ele começa a trazer para nós a mitigação do princípio da legalidade. Opa, se eu estou falando mitigação, eu venho trazendo uma atenuação na sua aplicabilidade, uma flexibilização na sua aplicabilidade. A grande regra é: a criação ou a majoração de um tributo deve ocorrer através de lei. Mas o slide ainda prevê que tal princípio sofre mitigação em relação às alíquotas e não em relação à sua base de cálculo. Meus caros, vimos já que nós temos, de acordo com cada um dos tributos, uma competência tributária específica. Só que também estamos analisando que nos deparamos com uma limitação ao poder de tributar com os princípios, e o primeiro princípio é o princípio da legalidade. Nós vimos que, via de regra, os impostos, os tributos, na realidade, em sua essência, analisando-o como gênero que comporta várias espécies, esses tributos, eles devem somente ser criados e majorados por lei. Só que o slide que estamos analisando nesse momento, ele nos diz que esta legalidade, ela vai sofrer uma mitigação, uma atenuação, uma flexibilização na sua aplicabilidade, onde nós poderemos nos deparar, de acordo com o que menciona o slide, com uma flexibilização do princípio da legalidade em relação às alíquotas e não em relação à base de cálculo. Então vejam, aquelas alíquotas que eu mencionei, que são elementos obrigatórios que devem constar na lei que institui o tributo, essas alíquotas poderão sofrer alteração em algumas situações excepcionais que veremos, alterações advindas do Poder Executivo, ou seja, não haveria necessidade de termos a aplicabilidade de uma lei para alterarmos a alíquota. Então, regra, há que se obedecer à legalidade. Excepcionalmente, em relação a alguns tributos que veremos, as alíquotas sofrerão uma atenuação, uma mitigação, permitindo-se que o Poder Executivo faça os eventuais ajustes. Próximo slide traz para nós que o artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, estipula quais são os casos excepcionais. Alguns impostos federais poderão ter suas alíquotas majoradas ou até mesmo reduzidas
por ato do Poder Executivo através de decreto ou portaria. Então vejam, grande regra estabelecida pela Constituição Federal é que a criação e majoração de tributos deve ser feita por lei. Mas a própria Constituição também excepciona a peculiaridade que, diante de alguns impostos federais, haverá a possibilidade de termos as alíquotas majoradas ou reduzidas por ato do Poder Executivo. E aí eu coloco entre parênteses que esses atos do Poder Executivo podem ser decretos ou até mesmo portarias. Mas aí ficaria a grande dúvida. Ora, quais são os impostos federais em que as alíquotas podem ser aumentadas ou reduzidas por ato do Poder Executivo? Vamos caminhando nos nossos slides. Apresento neste momento um slide que nos traz quais são os impostos que sofrerão mitigação, atenuação quanto à legalidade tributária. Diz o slide o seguinte: sofrerão mitigação em relação ao princípio da legalidade os seguintes impostos. Primeiro, imposto sobre importação, imposto sobre a exportação, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros, o que é conhecido popularmente como IOF. Então vamos analisar quais são os tributos excepcionais em relação ao princípio da legalidade. Aliás, impostos excepcionais. Percebam que todos eles são impostos excepcionais de âmbito federal. É o primeiro ponto. Eles são impostos federais que são de competência da União. E aí nós levantamos qual? Importação, exportação, IPI e IOF. São os 4 impostos federais que são excepcionais diante da aplicabilidade do princípio da legalidade. Ou seja, diante desses 4, o Poder Executivo poderia, através de ato específico, aumentar ou reduzir as suas alíquotas. Então vejam, qual é a regra? A regra é que um tributo somente é instituído ou majorado através de lei. Mas nos 4 impostos que conversamos, importação, exportação, IPI e IOF, esses 4 podem sofrer a mitigação em relação à aplicabilidade do princípio da legalidade. Ou seja, eles poderão sofrer aumento ou redução nas alíquotas por força do Poder Executivo. Mas aí, muitos me perguntam, Diego, mas por que os 4? Por que importação, exportação, IPI e IOF? Qual é o motivo desses 4 serem considerados impostos de caráter federal e que gerarão uma mitigação em relação à aplicabilidade do princípio da legalidade? Ora, meus caros, cabe neste momento nós segregarmos os impostos em impostos que são caracterizados como meramente impostos fiscais e em relação também a uma outra análise dos chamados impostos extrafiscais. Qual é a diferença entre ambos? Os impostos fiscais, eles visam meramente a arrecadação, somente a arrecadação. Vamos pegar um exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda, desde que ocorrido o fato gerador, ele visa tão e meramente a arrecadação. Vamos pegar o IPVA. O IPVA,
quando ocorrido o fato gerador, ele visa meramente a arrecadação. Agora, vamos pegar o IPI, que é uma situação excepcional. O IPI, assim como os 3 demais impostos que vimos que são excepcionais, eles são impostos extrafiscais. Por quê? Porque o objetivo do governo não é só efetivamente arrecadar, mas é também ter a possibilidade de regular comportamentos dentro da economia. Ora, meus caros, quantas vezes não ouvimos falar que determinado produto passou a ter isenção de IPI? Quantas vezes não ouvimos falar que determinado produto passou a ter alíquota zero de IPI? Ora, percebam que ao reduzirmos o valor ou a alíquota desses impostos, o governo incentiva o consumo. Ao elevar as alíquotas, ele faz retrair o consumo. A mesma coisa, se nós tivermos um aumento na alíquota de exportação, se nós tivermos um aumento na alíquota do imposto de exportação, fatalmente nós teremos uma diminuição das exportações brasileiras. Se nós elevarmos a alíquota no imposto de importação, fatalmente nós teremos uma queda nas importações. Ou seja, percebam que esses 4 impostos, importação, exportação, IPI e IOF, são impostos extrafiscais, claro, dotados de cunho fiscal, até porque eles também arrecadam, mas eles possuem uma função plus, uma função extra, que não é meramente arrecadar, mas também temos o direcionamento ou a regulação da economia. Desta maneira, tendo em vista que esses 4 impostos, eles são extrafiscais e visam regulamentar comportamentos da economia, o governo, na realidade, se reserva, ou o fisco se reserva o direito de fazer a alteração de alíquotas através de atos do Poder Executivo. Por quê? Por serem tributos extrafiscais, a alteração de alíquotas pelo ato do próprio Poder Executivo tornaria mais fácil a possibilidade de incentivar ou desestimular determinada conduta. Ou seja, regra do princípio da legalidade: criação ou instituição de tributos deve ser feito por lei. Exceções à aplicabilidade do princípio da legalidade: poderemos ter, por ato do próprio Poder Executivo, a alteração visando aumento ou redução das alíquotas em relação ao imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, que são situações excepcionais em que nós podemos ter o Poder Executivo alterando as alíquotas, o que se caracteriza uma exceção ao princípio da legalidade tributária.